A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e tá no ar o Pod Notícias, o podcast semanal que traz até você um resumo de tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024 e essa é a nossa 32ª edição. Esse episódio conta com o apoio da Content Academy, uma plataforma de cursos online voltada para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, que já tem na plataforma cursos como True Crime com o Ivan Mizanzuki, web jornalismo independente com Álvaro Iana, do Meteoro Brasil, Storytelling com o Kendi, do Normose, edição de vídeo para YouTube com o Will, do Jogatina Maneira, o meu curso Podcast para Todos, que tá com uma mega promoção por tempo limitado e mais um monte de cursos incríveis. Então, entra lá no site para dar uma conferida em contentacademy.com.br. O Pod Notícias também conta com o apoio da HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, onde nós hospedamos o nosso site e que dá para o nosso ouvinte até 70% de desconto em hospedagem compartilhada e 60% em servidores dedicados. Os servidores da HostGator entregam 99,9% de uptime e a hospedagem de sites deles conta gratuitamente com a rede global da CDN Cloudflare, garantindo um ótimo desempenho, entrega de conteúdo de forma rápida e eficiente e uma proteção avançada contra ameaças. Os benefícios da CDN são insuperáveis e podem ser ativados em um clique nos planos de hospedagem da HostGator. Para garantir esse desconto, acesse podnoticias.com.br e clique no banner que fica no rodapé da página ou em qualquer postagem individual. A gente abre a edição de hoje com notícias que mostram a importância do podcast no processo das eleições. Nesse momento, a gente está no meio do processo, tanto da eleição presidencial dos Estados Unidos, como das eleições municipais aqui no Brasil, então o tema é atual e extremamente relevante. Primeiro, a gente tem que falar sobre o crescimento dos podcasts políticos, que são aqueles focados em discutir temas relacionados à política, eventos atuais e também oferecer análises detalhadas sobre políticas públicas e governança, que se destacam pela acessibilidade e pela diversidade de vozes. Seja para quem busca um ponto de vista equilibrado ou preferências mais partidárias, existe um podcast político ideal para cada ouvinte. Diferentemente da mídia tradicional, que muitas vezes é acusada de sensacionalismo, os podcasts oferecem uma análise mais profunda e ponderada dos acontecimentos. Outro fator importante é a confiança. Muitos ouvintes recorrem aos podcasts políticos por sentirem que os apresentadores e convidados oferecem opiniões mais genuínas em comparação com os grandes veículos de mídia. O formato cria uma atmosfera mais próxima, como se o ouvinte estivesse participando de uma conversa entre amigos de confiança, ao mesmo tempo que aprende com especialistas. Os podcasts têm um grande potencial para influenciar a opinião pública, funcionando como uma espécie de talk show moderno, mas com alcance global. Além de apresentarem pontos de vista alternativos, eles conseguem explicar de maneira detalhada e acessível temas complexos que muitas vezes são ignorados ou superficialmente tratados na mídia tradicional. Falando especificamente das eleições americanas, uma nova pesquisa mostra que eleitores registrados nos Estados Unidos preferem podcasts como fonte de notícias e informação e são altamente propensos a agir com base no conteúdo dos podcasts.
De acordo com a nova pesquisa da Vox Topica, a influência dos podcasts, os hábitos de escuta dos eleitores registrados. 85% dos eleitores registrados pesquisados confiam mais em podcasts do que em qualquer outra fonte de notícias e informações, incluindo jornais, impressos ou digitais, TV por transmissão ou cabo, rádio, AM, FM e mídias sociais. Isso é significativo, com 78% dos entrevistados concordando que os podcasts os influenciam a aprender mais sobre questões ou tópicos nas notícias e 63% concordando que os podcasts mudam as suas opiniões sobre questões ou tópicos nas notícias. E quantos eleitores registrados estão ouvindo podcasts? Quase metade, 49% dos entrevistados da pesquisa disse que ouve pelo menos um podcast por semana e um terço disse que ouve 5 ou mais episódios por semana. Mais de 50% dos eleitores registrados pesquisados disseram que ouvem podcasts para aumentar o seu conhecimento sobre um assunto e 60% respondeu que preferem fortemente conteúdo de podcast bipartidário ou não partidário. De fato, 20% dos entrevistados afirmaram que não gostam ou até mesmo odeiam conteúdo altamente político, seja da esquerda ou da direita. A íntegra das matérias com muito mais informações você confere no nosso site em podnoticias.com.br. E ainda sobre a manchete da semana, o Flow, que começou como podcast e hoje é um ecossistema de mídia digital, vai realizar, em parceria com o Grupo Nexo, da Faculdade de Direito da USP, um debate eleitoral com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Mediado pelo jornalista Carlos Tramontina, a transmissão vai ser realizada ao vivo hoje, segunda-feira, dia 23 de setembro, às 7 horas da noite, nos canais do Flow e do Flow News, e vai contar com as participações do Guilherme Boulos, do PSOL, do José Luiz da Atena, do PSDB, da Maria Helena, do Novo, do Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes, do MDB e Tabata Amaral, do PSD, que vão responder perguntas com foco nas áreas de saúde, educação, segurança pública, acessibilidade, transporte e população em situação de rua. Desde a eleição presidencial de 2022, quando o Flow Podcast recebeu o Lula e o Bolsonaro para entrevistas individuais e alcançou 9,7 e 16 milhões de visualizações, respectivamente, o podcast entrou no radar dos candidatos como um meio importante para alcançar um outro perfil de público com faixa etária mais jovem e mais conectado. Vários outros podcasts, como Podpah e Inteligência Limitada, por exemplo, já entrevistaram candidatos e seus episódios tiveram milhões de visualizações, mas é a primeira vez que um ecossistema de mídia digital que teve início como um podcast, realiza um debate entre candidatos mediado por um jornalista de reputação ilibada como Carlos Tramontina, o que reforça o poder do podcast e pode se tornar uma nova tendência muito em breve. O podcast Acquired realizou um evento especial ao vivo, o Acquired Live, que reuniu entusiastas de tecnologia e negócios numa experiência única. O evento foi realizado no dia 10 de setembro de 2024, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e trouxe uma série de discussões instigantes e insights sobre o mundo dos negócios e startups. Os anfitriões do podcast, Ben Gilbert e David Rosenthal, conduziram a sessão com a mesma profundidade e entusiasmo que os tornaram populares entre os ouvintes. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de ouvir diretamente de fundadores e líderes de empresas, como Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, Daniel Ek, fundador do Spotify, e a jornalista Emily Chang, da Bloomberg, que compartilharam as suas experiências e desafios enfrentados ao longo das suas jornadas. Os anfitriões também abriram espaço para perguntas da audiência, promovendo um ambiente interativo e dinâmico.
O podcast Acquired é conhecido pela sua abordagem detalhada e analítica, explorando desde as origens até o sucesso de empresas como Apple, Amazon e muitas outras. E o evento Acquired Live não apenas reforçou a popularidade do podcast, mas também destacou a importância de eventos presenciais para troca de ideias e networking. Com o sucesso do evento, os anfitriões consideram expandir a experiência ao vivo para outras cidades, levando suas análises e histórias inspiradoras para um público ainda maior. Ainda em notícias da semana, o Spotify projeta uma receita publicitária global de 2 bilhões e 100 milhões de dólares em 2024, impulsionada por um crescimento anual de 13%. A plataforma aposta fortemente no crescimento dos anúncios em vídeo, acompanhando a popularização dos podcasts em formato de vídeo. Além disso, a empresa está expandindo a sua presença em regiões estratégicas como Oriente Médio, África e Ásia, onde o consumo de mídia digital está em alta. Outro ponto-chave é o uso crescente de ferramentas de inteligência artificial para personalizar e otimizar anúncios, aumentando a eficácia das campanhas publicitárias. O Spotify tem investido em tecnologias que aprimoram a segmentação e a entrega de conteúdo publicitário, aproveitando sua base de usuários global, que conta com 626 milhões de pessoas. A combinação de formatos de mídia, como áudio e vídeo, tem mostrado resultados promissores. De acordo com a plataforma, esse tipo de anúncio híbrido gera um aumento de 66% nas vendas e de 27% na intenção de compra. Isso demonstra a força das campanhas publicitárias integradas para gerar maior engajamento e conversão. Ainda falando de Spotify, a Sahar El-Habashi, que é vice-presidente e chefe do setor de podcasts no Spotify, anunciou a sua saída da empresa no final de 2024, após 6 anos de atuação. A notícia foi divulgada em comunicados internos, tanto por El-Habashi quanto por Alex Nostrom, que é co-presidente e diretor de negócios do Spotify. No momento, a El-Habashi não tem planos de se juntar a outra companhia e o Spotify já iniciou a busca por um sucessor, tanto interna quanto externamente. Enquanto o novo líder não é escolhido, Roman Weisenmuller, que atualmente lidera as operações internacionais de podcast, vai assumir o comando interino do setor. Ele tem sido uma peça-chave na expansão dos podcasts em vídeo, que tem crescido de maneira acelerada nos últimos anos, como a gente disse na notícia anterior. Durante o período que a El-Habashi teve à frente da divisão, o Spotify viu um crescimento exponencial no consumo de podcasts, passando de uma base de menos de 10 milhões de ouvintes para mais de 150 milhões. No entanto, foi também ela a responsável por liderar cortes nas equipes de podcast e por recalibrar a estratégia da empresa. Essa mudança envolveu a redução de acordos exclusivos com grandes nomes do setor, como Joe Rogan e Alex Cooper, com o objetivo de distribuir os programas em múltiplas plataformas e alcançar um público maior. E nesse morde e assopra, o Spotify segue na sua busca de ultrapassar o YouTube e voltar a ser a plataforma líder mundial em audiência de podcasts. E o Pocket Cast segue anunciando novidades. A funcionalidade da vez promete revolucionar a forma como os ouvintes compartilham os seus momentos favoritos. Com a atualização para as versões 7.72 no iOS e Android e 4.5.0 na web, os usuários agora podem criar e compartilhar clipes de podcasts, facilitando a disseminação de momentos marcantes, piadas hilárias ou insights valiosos através das redes sociais e também de mensagens. A nova função de compartilhamento de clipes permite que os usuários selecionem e compartilhem trechos específicos de episódios e vai se tornar uma ferramenta poderosa para podcasters que querem atrair novos ouvintes e engajar as suas comunidades. Além disso, a atualização trouxe melhorias significativas na forma de compartilhar podcasts e episódios inteiros.
Agora, os usuários podem facilmente compartilhar conteúdos através de plataformas como Tumblr, X, Instagram, WhatsApp e Telegram, com um visual mais atraente e mais intuitivo. Olha aí que legal, mais uma inovação do Pocket Casts, que eu defendo como o melhor app de podcast, sem dúvida nenhuma, para enriquecer a experiência dos usuários e abrir novas possibilidades para o crescimento e promoção de podcasts. E anota aí o que eu estou falando, hein? Essa função de clipes vai se tornar um diferencial competitivo no mercado de aplicativos de podcasts e vai incentivar outros players a seguirem a mesma tendência. Pode esperar. E mais, e se o Pocket Casts anunciou uma baita novidade essa semana, a Headliner chegou de voadora e anunciou não uma, mas 2 atualizações significativas que prometem facilitar a vida dos podcasters. A primeira delas é a postagem automática de vídeos de podcast nas plataformas X, o antigo Twitter, que continua bloqueado aqui no Brasil, e também Threads, além das já compatíveis Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e YouTube. Essa atualização visa ampliar o alcance dos podcasts, simplificando o processo de promoção para os criadores de conteúdo. Com essa nova funcionalidade, os podcasters podem garantir que os seus episódios sejam divulgados de forma consistente em múltiplas plataformas, economizando tempo e esforço. Segundo o Oliver Wellington, que é cofundador e COO da Headliner, abre aspas, o objetivo é ajudar os podcasters a simplificarem o processo de promoção, permitindo que se concentrem na criação de ótimos programas, fecha aspas. A adição de X e Threads complementa o assistente de audiograma automático da empresa, que foi lançado recentemente e já anunciado aqui no Pod Notícias. Essa atualização não só economiza tempo, mas também potencializa o crescimento da audiência dos podcasts e a integração com as principais redes sociais permite que nós, criadores de conteúdo, possamos atingir tanto públicos novos quanto existentes, aumentando a visibilidade dos nossos programas. E a segunda novidade da Headliner é que a ferramenta gratuita Ed by Headliner passou a oferecer suporte a mais de 100 idiomas. Esse avanço tem como objetivo ampliar a visibilidade de podcasts de diferentes línguas, facilitando o acesso a transcrições e recursos de criação de conteúdo. Agora, podcasters de diferentes partes do mundo podem transcrever os seus episódios de maneira rápida e precisa, impulsionando o crescimento dos seus programas. A nova atualização do Ed permite que podcasts em outros idiomas que não o inglês utilizem ferramentas para transcrição, legendagem e criação de conteúdo de forma gratuita. Olha só que novidade sensacional. A Headliner já ajudou mais de 1.500.000 podcasters a expandirem as suas audiências, inclusive nós, que usamos as automações do Headliner para publicar os nossos episódios no YouTube e já vamos começar a explorar também as novidades. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, uma reportagem foi a vencedora na categoria podcast do prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. É O Pesadelo do Sono para Crianças Autistas, da jornalista Núbia Oliveira. A premiação, que contempla 6 categorias, divulgou os ganhadores na última segunda-feira, dia 16. O podcast aborda como os distúrbios do sono afetam crianças com o transtorno do espectro autista e as suas famílias, trazendo à tona o impacto emocional e econômico dessa condição. A reportagem foi sonorizada pelo Rodrigo Beleza Faria. Além de ser colunista da Viva com Saúde, veiculada na FM O Tempo e no portal de O Tempo, Núbia também é finalista do prêmio da Fundação José Egídio Setúbal com a mesma reportagem. Olha aí, fica aqui os nossos parabéns para Núbia Oliveira pela reportagem e pela premiação. O link para você poder ouvir a reportagem está lá no nosso site em podnoticias.com.br. E o Nerdcast publicou sexta-feira passada o seu episódio número 950.
uma nova marca na sua trajetória de 18 anos de existência. Claro que o Nerdcast dispensa apresentações para qualquer ouvinte brasileiro de podcasts, mas se por acaso você começou a ouvir podcasts ontem, vale registrar aqui que o Nerdcast, que foi criado pelos amigos Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e Dave Pazos, o Azaghal, é um dos podcasts mais antigos do Brasil, ainda em atividade. O programa foi criado em 2006, tem hoje um dos maiores feeds do país, com 1.725 episódios de diferentes produções originais, tem em média 1 milhão de downloads por episódio e foi o primeiro podcast do Brasil e o terceiro do planeta a atingir a marca de 1 bilhão de downloads ainda em 2019. Eu escrevi um artigo mais detalhado celebrando esse momento no site do Pod Notícias, que está linkado aqui na descrição do episódio, mas eu quero deixar registrado aqui, além dos parabéns, o meu agradecimento pessoal ao Alexandre e ao Dave, porque somos nós, aqui na Radiofobia Podcast Multimídia, que editamos o Nerdcast desde 2012. E, coincidentemente, sábado passado, dia 21 de setembro, a gente celebrou 12 anos dessa parceria. Então, Ale e Dave, muito obrigado. E vamos que vamos, porque em pouco menos de um ano a gente vai estar aí editando o Nerdcast número 1000. Sobre lançamentos, a Globo lançou semana passada o podcast investigativo Portas Fechadas, que explora os bastidores da falência da companhia aérea Varig. Produzido pela Ampere, o podcast reúne entrevistas com ex-funcionários, especialistas do mercado de aviação e familiares dos fundadores da empresa. Com quase 100 anos de história, a Varig teve sua falência decretada em 2010 e a série busca responder questões sobre o declínio da companhia. O podcast é apresentado por Letícia Toledo, dirigido pelo Cris Dias, com roteiro e pesquisa do Alexandre Maron. A produção começou em março de 2024, mas a pesquisa teve início em novembro de 2023. Foram realizadas 50 entrevistas, totalizando mais de 85 horas de gravação, com figuras como Gianfranco Betting e Lito Souza, que trabalhou como mecânico na Varig nos anos 90. David Zilberstein, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, também fornece insights valiosos sobre o processo de recuperação judicial da Varig. O Portas Fechadas promete não só narrar a história da Varig, mas também explorar as complexas conexões políticas que influenciaram o seu crescimento e a sua eventual queda. O primeiro episódio foca em Otto Meyer, fundador da Varig, e Rubem Berta, o seu sucessor mais conhecido. Prometendo aprofundar a discussão sobre o legado da Varig e as dívidas trabalhistas ainda pendentes, a série é composta por 6 episódios, lançados às segundas e quartas, e está disponível gratuitamente nas principais plataformas de áudio. E tá de volta ao podcast Meu Inconsciente Coletivo, comandado pela Tati Bernardi, para uma nova temporada que promete abordar temas complexos e instigantes como sexo, psicanálise e feminismo, discutindo questões como tesão, pornografia, fetiches e jogos de poder, trazendo uma visão psicanalítica para o comportamento sexual. A temporada vai contar com a participação de vários especialistas, incluindo Caio Pandini, Clarice Pimentel Paulon e outros, que vão trazer as suas perspectivas sobre como o desejo e as neuroses modernas se manifestam na vida cotidiana. A Tati Bernardi, que é conhecida pela sua abordagem franca e humorística, afirma que a temporada vai focar na vida sexual do neurótico, explorando como o desejo pode ser limitado por normas sociais. O podcast começou em fevereiro de 2021 e continua a oferecer uma plataforma para discutir temas relevantes e muitas vezes considerados tabu. Com novos episódios lançados toda semana, a 8ª temporada do Meu Inconsciente Coletivo estreou no dia 19 de setembro e vai ter 10 episódios disponíveis nas principais plataformas de podcast.
E a nossa recomendação nacional da semana vai para o podcast Texto Casual, o novo projeto da Texto e Companhia Comunicação de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, produzido e apresentado pelas jornalistas Blanche Amâncio e Daniela Antunes, para narrar histórias ainda não contadas pela empresa da qual são sócias. Há mais de 3 décadas, a Texto e Companhia atua no setor de assessoria de imprensa, produção de periódicos, conteúdos e comunicação estratégica para empresas. Olha aí, Texto e Companhia, vamos bater um papo aqui que o Pod Notícias poderia muito bem utilizar esses serviços aí, hein? Fica a dica. O primeiro episódio, sob o título Uma Breve História, narra o surgimento da imprensa em Ribeirão Preto. A cidade teve a segunda emissora de rádio em atividade no país, a PRA7, e uma retransmissora da TV Tupi, que saiu do ar depois da antena ser derrubada por uma forte tempestade. O segundo episódio entra no ar hoje, dia 23 de setembro, contando como embalagens vazias de medicamentos se transformam em insumos para construção civil e como isso contribui com entidades assistenciais de todo o país. Olha só que tema interessante. O Texto Casual está disponível no Spotify. E se você, assim como a HostGator e a Content Academy, quiser anunciar a sua marca, produto ou serviço com a gente aqui no Pod Notícias, tanto no podcast como no nosso site, e com isso atingir um público qualificado como você que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, manda um e-mail para contato@podnoticias.com.br que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre as nossas opções de publicidade. E caso você queira colaborar com o Pod Notícias, enviando texto, sugestão de pauta ou mesmo notícias, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. E assim a gente fecha essa 32ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para você ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar a gente diariamente através do nosso canal público do Telegram em t.me/podnoticias, através do nosso Instagram, @pod.noticias e também através da nossa page do LinkedIn. Você pode ouvir o Pod Notícias nos principais agregadores de podcast e também no YouTube e nos agregadores que permitem a classificação por estrelas, como Spotify, Pocket Casts e Apple Podcasts. Eu peço que você deixe ali as suas 5 estrelinhas do amor para que a gente possa indexar melhor e aparecer para um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, eu, Léo Lopes, na pesquisa, pauta, redação final, direção geral e apresentação e Thiago Miro na pesquisa e redação. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio e até segunda-feira que vem. At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.